Qual o seu próximo roteiro de viagem? Se você está à procura de praias, cânions e cidades históricas, sinto lhe dizer, mas esse vídeo não é para você. Hoje irei te dar uma boa dica de viagem, uma viagem que eu tenho certeza que irá ser a melhor da sua vida. Você já visitou o Museu Nacional de Guanajuato? Ou pelo menos já ouviu falar dele? O Museu de Guanajuato tem em seu acervo exposições bem diferentes. O museu é conhecido como o Museu das Múmias, diferente das múmias do Egito, que foram colocados lá por vontade própria dos falecidos. As múmias de Guanajuato são frutos de um abandono de cadáveres por seus familiares, por não terem condições financeiras de manterem seus entes queridos dentro de um cemitério. Gostou da dica de viagem? Antes de visitar esse sinistro museu, você tem que conhecer melhor toda a sua macabra história. E hoje eu serei o seu guia nessa insólita aventura. E em forma de agradecimento, já pode deixar o seu like. E se gostar do nosso vídeo, se inscreva, que irei te guiar todas as semanas em novas aventuras e conhecimentos. Sejam bem-vindos. Hoje vocês irão conhecer o Museu das Múmias da cidade de Guanajuato. Se perguntar a qualquer cidadão mexicano o motivo pela qual Guanajuato é famosa, quase certeza que todos responderão imediatamente: o Museu das Múmias. É realmente triste que uma cidade histórica e encantadora como Guanajuato seja apenas famosa por este museu macabro e horrífico. A maioria dos turistas rejeitam a ideia de observar corpos mumificados, cujos têm mais de 100 anos de idade. Mas normalmente a curiosidade prevalece e o visitante é sujeitado ao que possivelmente é o museu mais perturbador do mundo. O Museu de Guanajuato não é uma atração orientada para famílias. Algumas múmias possuem expressões angustiantes, enquanto outras são simplesmente sinistras. A entrada tem um custo de 50 pesos mexicanos e o museu abre das 9 da manhã até as 16 da tarde. Os visitantes atravessam 3 salas principais, onde as múmias estão alinhadas como obra de arte, e anexado a cada múmia está uma descrição da pessoa morta. O primeiro corpo mumificado, que data de 1865, pertence ao Dr. Remigio Leroy e está exibido acompanhado de uma variedade de múmias desgastadas. As múmias de Guanajuato presentes no museu não são primitivas. Algumas ainda vestem roupas e a maioria é reconhecida por seus nomes. A coleção horrífica de múmias inclui fetos mumificados, bebês mumificados e uma pessoa desafortunada que foi enterrada viva. As múmias de Guanajuato provêm de 2 origens distintas, ambas igualmente chocantes. Durante um enorme surto de doenças, valas comuns foram escavadas e os corpos atirados dentro sem os devidos sais de enterro para auxiliar a decomposição na zona árida. Por razões desconhecidas, alguns desses corpos foram exumados, possivelmente para serem colocados em sepulturas mais adequadas. Mas para o choque dos coveiros, alguns corpos haviam mumificados. Estas vítimas desafortunadas foram exibidas, e geralmente essas múmias têm expressões faciais de choque e sofrimento. Outra origem das múmias foi a primeira a ser descoberta. Foi por consequência de um imposto. O imposto requeria que os parentes dos falecidos pagassem uma taxa de aluguel pela sepultura durante 4 anos. Se os parentes fossem incapazes de pagar o imposto, o corpo era exumado, cremado e passaria a ser propriedade do governo. Muitas famílias infortunadas não conseguiam pagar este imposto, e um grande número de corpos foram exumados. Terá sido estimado que aproximadamente 2% dos corpos haviam mumificados. Esses corpos eram armazenados junto ao cemitério no edifício que se tornou o Museu das Múmias de Guanajuato. Os trabalhadores do cemitério cobravam aos locais 3 pesos mexicanos para visitarem as múmias.
Esta prática de exumar corpos continuou até os anos 50, com uma coleção que hoje chega ao total de 108 corpos mumificados. E aí, gostaram? Ficaram curiosos para visitar as famosas múmias de Guanajuato? Me diz aí nos comentários. E nos veremos em um próximo vídeo. Vocês aí de dentro de suas casas e eu aqui de dentro da minha humilde cabana.